Pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então nós paramos aqui, né? Estávamos no momento de delírio, fazendo analogias, devaneios, não é isso? Muito bem. Vamos continuar então esse assunto do número de pratos, né? Então fizemos uma analogia da coluna cromatográfica com a torre de separação, né, dos componentes do petróleo. Então essa ideia de número de pratos, de altura de prato, ela vem da onde? Ela vem da torre de fracionamento do petróleo, né? Só que dentro da coluna cromatográfica, de fato, esses pratos não existem. Mas a gente pode quantificar essa altura, quantificar o número de pratos dentro de uma coluna, né? O número de pratos teóricos. Muito bem, vamos ver o efeito disso quando esses componentes da minha amostra chegam no detector, né? Então aqui na ponta tem um detector. E o legal é que vocês já entenderam como é que é gerado o cromatograma, né? Então, perceba que com o detector aqui na ponta, quando o prato, a altura de prato é grande, ou seja, o número de pratos é pequeno, olha só o que acontece com os meus componentes na minha amostra. Vamos pensar nessa substância roxinha ocupando todo o prato, né? Ó, então ela esborrachou dentro da coluna. Tá aqui a coluna cromatográfica, né? Ela esborrachou, ocorreu o processo difusivo da substância dentro da coluna. Qual que é o efeito prático disso na geração do meu cromatograma? Quando essa substância chega no detector, ó, e essa parte da frente encosta lá no detector, ó, pum, o detector manda a mensagem para a canetinha fazendo assim, né? Fazer assim. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Então, o efeito prático no meu cromatograma, eu vou fazer o cromatograma de roxinho, tá? Ó, a canetinha sobe, né? E não desce. Por quê? Porque o negócio vai andando, né? E vai passando devagar no detector, né? Então, vai haver um esborrachamento do meu pico, né? Então, trazendo erro para minha análise, trazendo erro, trazendo desvios para minha análise, né? Perceba que isso daqui, ó, parece uma gaussiana. Vamos começar a viajar agora na estatística. Tudo bem? A gente pode associar o pico cromatográfico a uma gaussiana, tá? Vocês lembram lá no quinto semestre que a gaussiana ela pode assumir diferentes formatos, né? Então ela pode ser mais estreita e ela pode ser mais esborrachada. Então aqui está a média da gaussiana e quando eu tenho um desvio padrão para cá e para cá, né? Isso daqui ocupa 68% da minha área, da minha curva. Quando eu tenho dois desvios padrões para cá e dois para cá, né? Ele ocupa, quando eu rebato isso daqui na minha área, ele ocupa mais ou menos 95,44% da minha área total. Esses dados a gente obtém por meio daquelas integrais que eu mostrei para vocês lá no quinto semestre. Estou só retomando isso para a gente pensar um pouco a respeito do pico cromatográfico. Então, o que a gente viu já anteriormente na cromatografia? A gente viu que esse tipo de pico é indesejável. A gente não quer picos esborrachados, certo? E picos esborrachados são resultado da difusão do meu gás dentro da minha coluna, gerando erro, gerando maior desvio, né? Ó, o desvio padrão. Então, olha só, toda curva, toda gaussiana
Quando eu pego um desvio padrão para lá e para cá, me dá 68% da área. Mais ou menos, né? Quando eu pego 2 desvios padrões, né, para lá e 2 para cá, me dá 95% da área, né? Então, olha só que legal. Quando eu tenho a difusão do meu gás esborrachando dentro da coluna, mostrando que eu tenho poucos pratos, ó, o número de pratos é pequeno dentro da coluna, né? E a altura de prato é grande, para acomodar a substância dentro desse prato, o que acontece? Eu vou gerar um erro grande, ó. A curva vai ficar esborrachada, né? O pico vai ficar esborrachado, certo? Quando eu tenho um número de pratos maior, olha lá, ó, o número de pratos fica grande, olha lá, ó. A substância roxinha, né? A substância vai se acomodar dentro de um prato, sempre dentro de um prato. Ó, ela ficou separado das demais dentro de um prato. Quando eu penso nessa substância chegando no detector, qual que é o tipo de pico que eu vou ter? Ó? Vamos imaginar ela chegando, caminhando. Quando ela chega no detector, né, o pico gerado é assim, ó. Ele é bem estreito, porque ela entra e já sai, né? Então, lá no sinal, na canetinha que o tio mostrou para vocês, né, o detector dá o sinal para a canetinha faz assim e já desce. Já desce por quê? Porque a substância acaba de sair, acaba de desaparecer do olho do detector. É isso que acontece. Então, olha só que legal. O que a gente percebe, né? A gente percebe uma relação muito interessante aqui nessa brincadeira. Qual que é a relação? Quanto maior o número de pratos teóricos, maior é a eficiência da minha coluna, né? Maior é o meu poder de separação, conforme a gente já viu, tá? Quanto maior o número de pratos, maior a minha eficiência no meu poder de separação. É maior também a minha eficiência para gerar picos adequados para quantificação. Lembra que a gente já viu que esse pico esborrachado ele não é adequado para quantificação, mesmo porque para quantificar, né, até na parte de trabalhar a área desse pico é mais ruim, bem ruinzinho, né? Aqui eu tenho um triângulo praticamente. Aqui não, tem uma área esborrachada. Tudo bem? Ficou claro isso, gente? Todo mundo entendeu? Ó, estamos viajando na maionese. Tá. Eu acho que agora a gente já conseguiu trazer os elementos principais para a gente deduzir a fórmula. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, ok? Então vamos pensar no seguinte, ó. Como é que a minha fórmula é N igual a 16 vezes, entre parênteses, TR dividido por WB ao quadrado. Então vamos pensar aqui a geração do meu pico, ó. Então, eu tenho aqui o tempo morto e aqui eu tenho o meu pico de interesse. E aqui eu tenho outros, certo? Como é que eu calculo, como é que eu chego nessa fórmula que N é igual a 16 vezes TR dividido por WB ao quadrado? Muito bem. Lembrando que WB é isso aqui, né? Bom, isso aqui é TR, certo? Então vai ser assim, ó. Vamos pensar em termos de proporcionalidade. O número de pratos teóricos, você concorda comigo que ele é diretamente proporcional ao tempo de retenção, ao TR? Ó, quanto maior o tempo de retenção na minha coluna, maior o número de pratos teóricos. Professor, como é que você
imagina isso? Como é que você deduziu isso? Ora, simples. Vamos pensar no caminhar dessa substância roxinha aqui, ó. Ó, se eu tenho muitos pratos teóricos, né, ela tem que fazer o seguinte, ela entra aqui, a substância roxinha, né, depois ela passa para cá, depois ela passa para cá, depois ela passa para cá, depois ela passa para cá. Perceba que a gente está fazendo uma coisa que não existe, né? Mas não tem problema. Depois ela passa para cá, depois ela passa para cá. Quer dizer, ela demora um tempo maior para sair da coluna, porque existe uma série de etapas que ela tem que, né, passar. Muito bem. Então, quanto maior o tempo, né? Quanto maior for o tempo de retenção dentro da minha coluna, maior o número de pratos teóricos eu tenho ali. Né? Então, eu tenho uma maior interação da minha amostra com a coluna. Se eu tenho uma maior interação, porque eu tive uma maior retenção, quer dizer que de alguma maneira eu vou ter uma maior probabilidade dessa amostra se separar, né? Desse componente da minha amostra se separar dos demais. Certo? Muito bem. Um outro aspecto que a gente pode pensar é o seguinte. A minha base do meu pico cromatográfico, ela é inversamente proporcional ao número de pratos. Então, quanto maior a minha base... Opa, vamos trocar a corzinha aqui, vai. Quanto maior a minha base do meu pico cromatográfico, menor... Qual que é o significado químico disso? Menor é o número de pratos teóricos que eu tenho lá, né? Por quê? Por que isso? Vamos pensar no seguinte. Se eu tenho uma coluna com poucos pratos teóricos, olha lá, ó, olha como é que vai se acomodar a substância. Ela vai se acomodar aqui, ó. Qual que vai ser o tipo de pico que eu vou ter? Eu vou ter um pico assim, ó, aberto. Ó, WB vai ser grande, né? O pico vai esborrachar. Por que vai esborrachar? Porque a minha substância vai demorar para sair do detector. E aí eu vou gerar um pico bem largo, certo? À medida que eu tenho um aumento do número de pratos, perceba que a gente está pensando a relação entre número de pratos teóricos e o esborrachamento do meu pico, né? A largura da base do meu pico, que tem a ver com o esborrachamento dele, né? Então, se eu tenho a minha substância confinada num prato teórico pequenininho, ele sai rapidinho do detector. Então, eu vou gerar um pico estreito, um tipo assim, ó, um pico assim, pequenininho, estreitinho, que é o adequado para a gente fazer quantificação, conforme a gente já discutiu. Tá? Então, essa relação entre número de pratos teóricos e a largura da minha base, do meu pico, ela é inversamente proporcional. Quanto maior a minha base, mais esborracha o meu pico, menor o número de pratos teóricos. Muito bem. Acontece que quando a gente pensa numa gaussiana, né? A gente já viu, né, quando eu tenho dois desvios padrões para lá e dois desvios padrões para cá, totalizando 4 desvios padrões, né? Então, 4 desvios padrões é quase como sendo a totalidade da largura da minha base, né? Ó. Quando eu pego 4 desvios padrões, é quase que a totalidade, é praticamente igual à largura da minha base. Corresponde a 95% da minha área aqui total. Isso vem lá das integrais, lá do 5º semestre. Certo? Então, eu posso, se existe essa quase igualdade, 4 desvios padrões, né? Então, aí a gente está associando com desvio. Eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso escrever assim, ó.
a base, a largura da minha base dividido por 4, eu passei o 4 para lá dividindo, ó. A largura da minha base é praticamente igual a 4 vezes o desvio padrão, certo? Então, o 4 passa para lá, ó. Então, isso aqui, ó, eu posso substituir aqui, ó. Tudo bem? Então, fica o número de pratos teóricos é igual ao tempo de retenção dividido por WB dividido por 4. Certo? Por que isso? Porque eu estou tentando correlacionar o número de pratos com o meu desvio. Com desvio. Né? Com quanto que esse meu pico é estreito ou é esborrachado. Quanto mais esborrachado, maior o desvio. Quanto mais estreito, menor o desvio. Perceba que a gente está fazendo um exercício de tentar entender como é que a gente quantifica essa fórmula. Da onde que sai essa fórmula. Né? E nesse exercício, a gente, de alguma maneira, a gente começa a compreender esses picos. Tá? E correlacionar com um monte de coisas que a gente já conhece. Até aí tudo bem? Muito bom. Então, aí agora eu vou colocar um dado na fórmula que aparentemente arbitrário, tá? Que é o quadrado. Ok? Então, esse dado em preto, ele é ao quadrado. Ó, estamos indo para o processo de dedução da fórmula, tá? Então, vou copiar ela aqui, ó. N é igual a TR dividido por WB sobre 4, tudo isso ao quadrado. Esse ao quadrado é arbitrário na brincadeira. Muito bem. Vocês aprenderam isso na matemática, né? Quem está embaixo de quem está embaixo, na verdade, eu posso escrever ele em cima, né? Então, não é isso? 5 dividido por meio. Ó, quem está embaixo de quem está embaixo, na verdade, está em cima, né? Então, posso reescrever isso aqui como sendo 2 vezes 5 dividido por 1. Certo? Isso aqui vem lá da matemática. 5 dividido por meio, se você pôr na sua calculadora, dá 10. Né? Na verdade, esse 2 está aqui em cima. Então, esse 4 não está aqui embaixo, ele está aqui em cima. Então, N é igual a 4TR dividido por WB ao quadrado. Aí, eu posso aplicar o quadrado aqui, ó, e tirar ele para fora do parênteses, né? Então, 4 ao quadrado dá 16. Ah lá. Pronto, chegamos na fórmula. Chegamos na formuleta. Tá? Então, quanto maior a largura da base, menor o número de pratos. Né? Quanto maior a largura da base, mais esborrachado é o pico. Quer dizer que o número de pratos é menor, porque ele é mais alto, né? A altura de prato é maior. Tá? Quanto maior o tempo de retenção na coluna, quer dizer que teve mais interação. Então, se teve mais interação, teve um maior número de pratos teóricos. Tudo bem, gente? Chegamos na formuleta. Aí, se eu já tenho essa primeira fórmula para calcular o número de pratos teóricos, como é que a gente faz, né? Já dá para a gente deduzir a fórmula para calcular a altura do prato. A altura do prato é igual ao comprimento da coluna dividido pelo número de pratos. Fácil, né? Então, se a coluna tem 100 metros, e eu descobri por meio do cálculo do pico, por meio dos dados do meu cromatograma, percebe? Percebe? Gente, eu não tenho como abrir a coluna e ver o número de pratos lá, porque eles não existem. Né? A coluna é capilar, não teria nem como abrir a coluna.
tá? Então, se a minha coluna tem 100 metros e eu, a partir dos dados do meu pico cromatográfico, então a partir da medida de WB, a partir da medida de TR, ó, esses daqui são dados que eu consigo medir com uma régua, ó. Consigo medir isso aqui com uma régua, meço isso com uma régua e injeto na fórmula. Meço aqui, coloco aqui, meço aqui, coloco aqui, elevo ao quadrado, multiplico por 16, acho o número de pratos. Então, vamos supor que eu achei que o número de pratos dentro dessa coluna de 100 metros é de 100 pratos. Certo? Então, a altura do prato é 100 metros dividido pelo número de pratos que tem ali. Então, eu tenho 1 metro por prato. Cada prato tem 1 metro de tamanho, de altura. Certo? Então, essa fórmula é bem intuitiva, não tem muito o que deduzir lá não. Beleza? Vamos ver o efeito prático disso? Ai, caramba. Ai, peraí. Eu vou parando o vídeo por aqui, porque eu tenho que deduzir uma outra fórmula. Eu deduzi só a primeira. Já deduzimos a fórmula da altura do prato, falta deduzir aquela outra fórmula. E falta resolver exercícios. Isso a gente faz na próxima aula, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.